Eduardo Paz Ferreira é convidado deste grande jornal. Professor, boa tarde, obrigado por estar aqui. Nesta altura, neste momento, ainda estamos à espera de uma decisão do Tribunal Constitucional relativamente à lei de limitação de mandatos. E é mais um momento em que estamos à espera de uma decisão do Tribunal Constitucional. Um Tribunal Constitucional com o protagonismo que este está a ter é reflexo de que país? Bem, antes de mais, muito obrigado. Espero que tenha tido umas boas férias, não é? Estamos todos a voltar aos poucos. Uma rentrée. Uma rentrée e tal. Marcada já por estes temas. Embora, enfim, acho que este mês de setembro ainda vai ser um pouco à espera também das eleições autárquicas e, sobretudo, das alemães, não é? E pelo meio temos estes pequenos processos um pouco folclóricos, apesar de tudo, se me permite, sem querer ser muito desrespeitoso, nem sobre a importância dos candidatos e das candidaturas e muito menos sobre o Tribunal Constitucional. Eu diria que este processo é um processo que é típico e normal de um Tribunal Constitucional. Porventura, menos normal foi que estes processos tivessem passado nos tribunais cíveis. Claramente é uma matéria de jurisprudência política, digamos, isto ia ter sido decidido desde o princípio em Tribunal Constitucional, se estas candidaturas eram aceitáveis ou não. E claro que é lamentável que o legislador não tivesse esclarecido e tivesse permitido esta ambiguidade. Enfim, ninguém gosta de fazer futurologia, mas já há todos os sinais que o Tribunal Constitucional vai deixar estes senhores que quiseram candidatar-se no quintal do vizinho candidatarem-se e a opção, portanto, se o Tribunal Constitucional a tomar é com certeza uma opção legítima e fundamentada, mas é pena que se entre neste tipo de questiúncula que contribui para desgastar cada vez mais a ideia da democracia e das regras democráticas. E essa ideia de democracia e das regras democráticas também está a ser desgastada pelas declarações do Primeiro-Ministro no ataque, digamos, que fez ao Tribunal Constitucional recentemente. Sabe, eu não ouvi as declarações. Mas, enfim, claro que o ruído foi tão grande que sei do que fala, digamos, era impossível não saber. Eu gostaria muito que os órgãos de soberania mantivessem entre eles regras de conduta, de respeito recíproco nítido. E, sobretudo, que se fomentasse no país e nos seus cidadãos a ideia que os órgãos de soberania devem ser respeitados. E, portanto, enfim, penso que são sempre infelizes as declarações que, de alguma forma, não ajudam a este respeito recíproco. Nós podemos ter, mesmo que exerçamos funções públicas, podemos ter uma ideia menos favorável da forma como outros titulares de cargos políticos exercem os cargos. Agora, eu talvez não a oficializasse nem a tornasse pública em termos tão estridentes como o Sr. Primeiro-Ministro parece ter feito. Mas, enfim, realmente, repito, nem sequer as ouvi. E antes de irmos de férias, tivemos aqui alguns indicadores que permitiram gerar pelo menos um otimismo ligeiro relativamente ao futuro da economia portuguesa. Partilha desse otimismo? Pois, sabe que é muito curioso, que surgiram até aí algumas análises. A mais elaborada foi a de um professor da Universidade de Minho, do professor Luís Aguiar Conraria, que atribui o mérito desse relativo otimismo ao Tribunal Constitucional, com raciocínio que é este. Quando o Tribunal Constitucional, enfim, chumbou algumas das medidas mais pesadas do governo, e designadamente a questão dos subsídios, e, portanto, permitiu que houvesse mais algum dinheiro na economia e que as expectativas não fossem tão negativas, contribuiu para que houvesse um resultado da economia mais positivo, o que, de alguma forma, é uma análise curiosa. Já houve mais algumas pessoas que repegaram este tema, até um economista-chefe de um banco. Portanto, não é uma ideia tão marginal. Eu, pessoalmente, também simpatizo um pouco com esta ideia. É evidente que houve aqui uma acumulação de fatores que contribuíram para isto. Claro que o verão, a sazonalidade, ainda por cima, enfim, a agitação aqui na orla mediterrânica contribuiu cada vez mais também. O turismo português é obviamente atraente e é muito atraente. Eu, se fosse estrangeiro,
estrangeiro e viesse a Portugal ficava fascinado e, portanto, ainda bem que estão a ficar. Há, portanto, muitos fatores que explicam isto. Mas, digamos, teve alguma graça essa ideia que o Tribunal Constitucional, sempre apontado como o grande pervertor da economia portuguesa, pudesse ser bom. Agora, claro que esses sinais são sinais ligeiros, mas pelo menos são qualquer coisa. E há pouco falava das eleições alemãs. Acha que teremos uma Europa muito diferente depois dessas eleições? Eu acho que ninguém pensa isso profundamente, ou seja, enfim, os resultados não vão trazer grandes surpresas, aparentemente. As sondagens estão muito estabilizadas, mais décima, menos décima, mais valor, menos valor. Há ainda algum risco, suponho, dos liberais poderem não conseguir entrar, mas já parece mais afastado do que esteve em certa altura. O partido de esquerda vai descer em relação à última eleição. O SPD talvez suba ligeiramente, mas isso não tem qualquer significado. E, portanto, provavelmente vamos ter a manutenção da atual coligação. Mesmo que não tenhamos, não vejo o eleitorado alemão, qualquer que seja o sentido em que vota, há uma coisa em que parece claro, é que não é muito generoso para com os outros parceiros e que é bastante insensível. Isso aí não vai mudar. Não vai mudar. Porque há a teoria de que Angela Merkel, passando este período eleitoral, sem toda essa pressão eleitoral, possa adotar uma postura ligeiramente diferente. É possível, na enfim, apesar de tudo, além de mais, saíram até aqueles estudos a demonstrar que esta crise foi bastante benéfica para a Alemanha. Ganhou qualquer coisa como 41 mil milhões de euros e tal, mas os eleitores alemães é que não parecem nada convencidos disto. E, portanto, digamos, provavelmente a chanceler Merkel continuará a gerir isto com uma benesse ou outra de vez em quando e tentando manter, enfim, talvez uma versão um pouco mais adocicada, se é que é possível adocicar a imagem dela, não estou totalmente convencido. E se as coisas não adocicarem muito para Portugal, quais são os desafios do país neste próximo ano? Repare, os desafios do país neste próximo ano... eu tenho dificuldade em reconhecê-los no próximo ano. São desafios que vão muito para além do próximo ano e que vão muito para além do país. Nós habituamos muito a dizer que os desafios se situavam no plano europeu. Cada vez se situam muito para além do europeu. Nós vamos ter um ano complicadíssimo. Quer dizer, com este agravar da crise mundial, estes últimos acontecimentos, este fantasma do que se vai passar na Síria, digamos, nós podemos ter um agravamento da situação mundial terrível e que ponha em causa aquilo que começava a desenhar-se com alguma nitidez, que era uma melhoria da situação económica mundial. E, particularmente, enfim, a situação dos Estados Unidos mostrava alguma solidez na recuperação. O que é que uma situação de conflito armado que, enfim, por muito otimista que possa parecer no princípio, nunca se sabe como é que acaba, nem quanto tempo demora, nem nada disto. Nunca se pode dizer que é só uma intervenção limitada. Não é? Exatamente. Ainda por cima projetando, digamos, um conflito potencial claramente com a China, que já foi muito violenta na reação, com a Rússia também bastante violenta, está, aliás, a projetar a sombra sobre a reunião do G20, que era interessante que tratasse das coisas económicas, que eram melhores agora para nós do que isto tudo. E, portanto, vamos ter um contexto mundial económico mais desfavorável, provavelmente, do que aquilo que se previa. Um contexto europeu que, enfim, ainda há pouco estava a ver aí as últimas declarações do Mário Draghi. Pois, andamos por aí assim, este ano acho que um bocadinho melhor, para um ano um bocadinho pior, não saímos da cepa torta, se me permite usar a expressão. Foi muito cauteloso, dizendo que não embarcava em qualquer... Portugal vai andar mais ou menos nisto. Estamos numa situação bloqueada economicamente, bloqueada politicamente, não há alternativas. As autárquicas em Portugal, julgo que ninguém duvida que não vão dar nenhum resultados muito significativos. Provavelmente emergirá um vencedor razoável, que será o Presidente da Câmara de Lisboa, se não houver grande surpresa. Emergirá um não vencedor, porque não é candidato razoável, que será o ex-Presidente da Câmara de Porto, e pouco mais. Depois, a relativa surpresa, que é provavelmente o Governo não ser muito penalizado, ou não ser penalizado de todo, e o Partido Socialista não ser beneficiado muito ou não ser beneficiado de todo.
E aquela coisa estranha que é não aparecerem alternativas, porque o sistema político português está bastante bloqueado. E provavelmente ele só vai poder desbloquear com as próximas eleições presidenciais. E com a capacidade de aparecer um candidato que desbloqueie nas próximas eleições presidenciais. Agora, se o sistema partidário está instalado de forma a impedir que apareça um candidato capaz de desbloquear ou não, é grande incógnita. Nesta altura, o que é que lhe parece? Eu sou um otimista. Às vezes não pareço. E, portanto, acho que é possível e que há um bom candidato para desbloquear o sistema. Quer dizer um nome? É mais ou menos conhecida a minha posição, que é a do professor Sampaio da Nova. Professor Eduardo Paz Ferreira, foi como sempre um prazer contar com a sua presença neste grande jornal. Muito obrigado também.